Desligue o ruído e conecte-se aos factos. Temos 10 estadias num dos hotéis de luxo Alma Lusa na Comporta. 2 adultos, 2 noites. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Notícias. A edição é do Luís Soares. O secretário-geral do PS volta a criticar a reforma laboral e deixa um aviso ao governo. O executivo não deve contar com os socialistas para ofender a dignidade dos trabalhadores. Isto numa altura em que há acordo entre o governo e patrões para a reforma laboral, mas ainda falta a resposta da UGT. As críticas de José Luís Carneiro foram feitas há pouco na intervenção de abertura da reunião da Comissão Nacional do PS, em dia de aniversário do partido. Declarações acompanhadas pelo repórter João Lourenço, agora em direto. João, com José Luís Carneiro a apontar críticas, principalmente a Luís Montenegro. Aponta críticas ao Primeiro-Ministro e o trabalho que o Governo tem desempenhado ao longo dos últimos 2 anos, concretamente às últimas negociações devido às alterações à legislação laboral. José Luís Carneiro lembra que a AD não trouxe este tema em tempo de campanha eleitoral e apelida mesmo as alterações de contra-reforma. E então o governo que não cumpriu, nem cumpre, e mostra incapacidade para responder aos temas que preocupam as condições de vida das pessoas, veio concentrar-se em quê? Num tema que não inscreveu no programa eleitoral e que, em relação ao qual, guardou um silêncio sepulcral durante toda a campanha eleitoral. Ou seja, a reforma das leis laborais, melhor dizendo, a contra-reforma das leis laborais. O secretário-geral socialista também apontou críticas ao governo acerca das medidas que tem aprovado no aumento, para fazer face ao aumento do custo de vida. Ainda acerca da legislação laboral, José Luís Carneiro disse que as palavras de Luís Montenegro para com a UGT não são as melhores. Já para um balanço final daquilo que tem sido estes últimos 2 anos, José Luís Carneiro olha para as sondagens, diz que podem ser uma medida de visualizar aquilo que tem sido o trabalho do governo, mas José Luís Carneiro diz que há sinais que já são fixos. Sabemos bem que é mais importante estarmos a subir nas sondagens do que estarmos a descer nas sondagens. Haverá alturas em que vamos descer nas sondagens e, portanto, não podemos viver, digamos, com essa inquietação das sondagens. São indicadores, são retratos do momento. Mas há uma coisa que elas estruturalmente já dizem. E dizem fundamentalmente que os portugueses não confiam no governo. E que o Dr. Luís Montenegro está errado quando diz que o país está melhor. José Luís Carneiro, que agora se encontra em reunião com a Comissão Política Nacional, num hotel aqui bem perto do centro da cidade de Lisboa. Há uma lista à votação, neste caso que surgiu depois desse Congresso Socialista, no início do mês de abril. Vai agora a votos e vamos então aguardar por essa votação, neste que é o dia em que o Partido Socialista cumpre 53 anos. A reportagem direto do João Lourenço, ele que acompanhou o arranque desta reunião da Comissão Nacional do PS num hotel em Lisboa, com as críticas do secretário-geral à reforma laboral e com esses avisos ao governo. De resto, o Presidente da República vai receber os parceiros sociais na próxima quarta-feira, a véspera da UGT decidir se aprova ou não a mais recente proposta do governo. E Luís, continuamos a falar de António José Seguro porque o Presidente da República chega esta tarde à Espanha para a primeira visita oficial ao estrangeiro. O chefe de Estado escolheu Madrid para reforçar os laços de amizade entre os dois países. Vai estar em Madrid entre hoje e amanhã. António José Seguro chega mais logo à tarde, à meia da tarde. Vai ter um encontro com jovens portugueses na Embaixada da capital espanhola. Isso mesmo nos explica a enviada especial da Rádio Observador a Madrid, Carla Jorge de Carvalho. O programa oficial do Presidente começa hoje, arranca hoje da parte da tarde, logo a seguir ao almoço. Seguro vai receber na Embaixada Portuguesa jovens portugueses que estudam e vivem aqui em Espanha. Não sabemos ainda quem são esses jovens, que experiências é que eles poderão relatar ao chefe de Estado português, mas aqui num exercício de tentar perceber o que é a comunidade portuguesa em Espanha, ou em Madrid em concreto, estivemos a olhar
olhar para os resultados das últimas eleições presidenciais, que nos dá um bocadinho o retrato daquilo que são as escolhas e a forma como os portugueses olham para a vida política portuguesa. Na primeira volta das presidenciais, Seguro não foi o mais votado, foi sim com uma distância bastante larga João Coutinho Figueiredo, Seguro ficou em segundo e André Ventura em terceiro. As coisas mudaram completamente na segunda volta e esmagadoramente Seguro foi o candidato mais votado por entre os eleitores portugueses que vivem na área de Madrid. Mas quanto a hoje, como dizíamos, temos este encontro com os jovens portugueses que estudam e que vivem, isto fazendo contas com a diferença horária entre Portugal e Espanha, que é mais uma hora aqui em Espanha, quer dizer que o encontro há de começar mais ou menos quando a bola começar a rolar em Alvalade. Carla Jorge Carvalho, enviada especial da Rádio Observador a Madrid, vai acompanhar esta primeira visita oficial de António José Seguro ao estrangeiro, juntamente também com Rui Pedro Antunes e o João Porfírio. Amanhã, no segundo dia de visita, António José Seguro tem encontros com o rei Filipe VI e também com o chefe do governo espanhol, Pedro Sánchez. No Médio Oriente, o Irão admite que as negociações com os Estados Unidos avançaram, mas Luís avisa que um acordo final de paz ainda está longe, em causa, claro, o Estreito de Hormuz. É o que afirma o presidente do Parlamento e principal negociador do Irão, em entrevista à televisão estatal do país. Ele explica que, em alguns pontos, as duas partes já chegaram a conclusões, mas ainda há outros em que ainda estão longe de um acordo. Isto depois do Irão ter voltado a fechar o Estreito de Hormuz, porque os Estados Unidos mantiveram o bloqueio naval aos portos iranianos. Na análise, o coronel José do Carmo explica que o contexto atual não é favorável a nenhuma das partes e, por isso, antecipa que esta troca de avisos possa continuar. Trump, o que é que fará? Vai ceder? Eu não creio que o faça. Não creio que o faça assim. Por outro lado, mantém aberta a porta das negociações, no sentido em que, ok, fizeram isto, nós vamos manter o bloqueio, façam como quiserem, mas vamos negociar. Por outro lado, o Irão já vem dizendo que não quer, que isto vai demorar tempo, que o que querem agora é estabelecer um quadro de negociação e não um acordo já assim, enfim, feito assim acelerado. Portanto, está-se aqui a jogar duro, mas o tempo não corre politicamente a favor de Trump, nem corre militarmente e economicamente a favor do Irão. Análise do coronel José do Carmo no gabinete de guerra desta manhã. Nas últimas horas, Donald Trump também falou em boas conversas com o Irão, mas avisa que não vai aceitar aquilo que descreve como chantagem do Irão relativamente ao Estreito de Hormuz. 12:07, já a seguir em 40 minutos, este domingo com a atriz Joana Santos. Primeiro, Luís, que outras notícias estão em destaque a esta hora? O Tribunal de Contas já está em contacto com o Banco de Portugal para propor ao Governo o nome para próximo Presidente do Conselho de Finanças Públicas, isto porque já passaram os 7 anos limite de mandato da atual líder. Nazaré da Costa Cabral vai continuar em funções até ser nomeado o sucessor. O Sporting recebe hoje o Benfica, em jogo a contar para a jornada 30 do campeonato, um jogo que pode ser decisivo para as contas da Primeira Liga. O jogo está marcado para as 6 da tarde, mais logo há também o Porto-Tondela. São duas partidas com relato em direto aqui na Rádio Observador. Uma tarde-noite com muito futebol aqui na Rádio Observador e onde tudo, aliás, se decide aqui com relato em direto destas duas partidas.